Era para ser a maior noite do futebol europeu. A glória, a paixão, o confronto de gigantes. Mas em 29 de maio de 1985, o jogo dos sonhos se transformou em um pesadelo. Uma hora de caos que deixaria 39 mortos e mancharia o esporte para sempre. Esta é a história de como uma final de campeonato se tornou o capítulo mais sombrio da história do futebol. A tragédia de Heysel. No estádio de Heysel, em Bruxelas, a tensão era palpável. De um lado, o Liverpool, da Inglaterra. Do outro, a Juventus, de Turim, Itália. A elite do futebol se preparava para a batalha pelo título mais cobiçado da Europa. Mas fora do campo, uma outra batalha estava prestes a começar, alimentada por um veneno que assolava o esporte: o hooliganismo. Para entender Heysel, é preciso voltar à Inglaterra dos anos 80. Uma década de agitação social, declínio econômico e violência crescente. Os estádios de futebol se tornaram catalisadores para a rebelião, e brigas de rua entre torcidas eram comuns. O nome do Liverpool já estava associado a incidentes violentos, como confrontos contra o Manchester United e ataques a torcedores da Roma no ano anterior. O palco para a tragédia já estava montado. O dia 29 de maio começou como uma festa. As ruas de Bruxelas estavam inundadas de torcedores, mas o local escolhido para a final, o estádio de Heysel, era uma bomba relógio. Inaugurado em 1930, estava em péssimo estado, com uma estrutura desgastada e claramente inadequada para um evento de alto risco. Tanto o Liverpool quanto a Juventus haviam pedido à UEFA para mudar o local, mas o apelo foi ignorado. A organização belga cometeu um erro fatal. Os torcedores do Liverpool foram alocados nos setores X e Gleis, a torcida da Juventus nos setores M, N e O. Mas o setor Z, colado à torcida do Liverpool, foi designado como neutro. Os ingressos foram vendidos livremente e o setor foi preenchido majoritariamente por famílias italianas que viviam na Bélgica. Duas torcidas rivais, separadas apenas por uma frágil cerca de arame. Às 7 da noite, uma hora antes do apito inicial, o inferno começou. Torcedores do Liverpool no setor Equoise começaram a atirar objetos contra os italianos no setor Z. A provocação escalou rapidamente. A polícia, em número insuficiente e mal preparada, não conseguiu conter a carga. O que se seguiu não foi uma briga, mas uma onda de pânico. A reputação violenta dos hooligans ingleses aterrorizou os torcedores da Juventus, que não eram membros de torcidas organizadas, mas famílias. Eles recuaram em desespero, correndo para a parte inferior da arquibancada. Centenas de pessoas foram espremidas contra um muro de contenção de concreto. O muro, antigo e mal conservado, não suportou a pressão. Ele cedeu. Em um instante, uma avalanche humana começou. Pessoas caíram da arquibancada, esmagando e pisoteando umas às outras, enquanto muitos torcedores do Liverpool não percebiam a escala da tragédia. Do outro lado do estádio, a torcida da Juventus assistia a tudo, horrorizada. O socorro foi um desastre. Havia apenas um médico e um pequeno grupo de voluntários da Cruz Vermelha para atender centenas de feridos. As vítimas eram retiradas de uma pilha de corpos, muitas morrendo por asfixia no chão do estádio, enquanto a equipe médica da Juventus tentava desesperadamente ajudar. O estádio era um caldeirão de choque e raiva. Se a polícia não tivesse contido a torcida organizada da Juventus, que tentava invadir o campo para vingar seus compatriotas, o número de mortos poderia ter sido ainda maior. Os capitães das duas equipes foram ao gramado, implorando por calma, tentando evitar que o mal se tornasse irreparável. Os jogadores estavam em choque. Ninguém queria jogar, mas, inacreditavelmente, os organizadores tomaram uma decisão controversa. A partida iria acontecer. Acreditavam que cancelar o jogo poderia causar tumultos ainda maiores nas ruas de Bruxelas. Com 90 minutos de atraso, o jogo começou em uma atmosfera macabra. Enquanto a bola rolava, corpos ainda estavam sendo removidos das arquibancadas. No final, a Juventus venceu por 1-0
conquistando seu primeiro título europeu. Mas não houve celebração. Foi a vitória mais amarga da história do futebol. O resultado final daquela noite não foi decidido no campo. Foram 39 vidas perdidas, a maioria italianas, incluindo um menino de 11 anos. Mais de 600 pessoas ficaram feridas. A tragédia de Heysel estava gravada para sempre. A culpa recaiu imediatamente sobre os torcedores do Liverpool. A mídia europeia os chamou de animais e assassinos. A UEFA rapidamente baniu todos os clubes ingleses de competições europeias por 5 anos, com o Liverpool recebendo um ano extra de punição. A primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, declarou guerra ao hooliganismo. Mas a verdade era mais complexa. A escolha de um estádio em ruínas, a falha da organização belga em separar adequadamente as torcidas e a resposta inadequada da polícia foram fatores cruciais para a tragédia. No final, 14 torcedores do Liverpool foram condenados por homicídio culposo. Mas o secretário-geral da Federação Belga e o capitão da polícia também receberam sentenças por negligência. O estádio de Heysel foi fechado e totalmente reconstruído, renomeado como Estádio King Baudouin. Mas para gerações de fãs de futebol, ele sempre será lembrado como o lugar onde o esporte mostrou sua face mais sombria. Um memorial silencioso agora homenageia as 39 almas perdidas. Um lembrete eterno de que, quando a paixão se transforma em ódio, não há vencedores. Apenas a perda.